Em janeiro de 2022, a pacata cidade de Tullamore, no condado de Offaly, Irlanda, foi abalada por um crime que chocou não apenas a comunidade local, mas toda uma nação e ecoou pelo mundo. Aisling Murphy, uma jovem de 23 anos, vibrante, talentosa e cheia de sonhos, saiu para uma corrida à tarde ao longo do Gran Canal, um local popular e aparentemente seguro. O que deveria ser um momento de exercício e tranquilidade transformou-se em uma tragédia inimaginável. Em 6 de julho de 1998, nasceu Aisling Murphy, uma jovem cuja vida vibrante e cheia de talento deixaria uma marca indelével em sua comunidade. Criada na tranquila vila de Blue Ball, no condado de Offaly, a cerca de 1 hora de Dublin, Aisling era caçula de 3 filhos de Raymond e Kathleen Murphy. Seus irmãos, Amy e Cathal, cresceram ao seu lado em uma casa onde a música era mais do que uma paixão, era um laço familiar. Raymond, um banjoísta que tocava em 2 bandas locais, passou aos filhos o amor pela música tradicional irlandesa, e Aisling, desde cedo, abraçou esse legado com entusiasmo. Sua infância foi marcada por melodias que ecoavam pela fazenda da família, trazendo alegria a todos ao seu redor. Aisling revelou um talento musical excepcional ainda jovem. Aos 6 anos, já dominava o tin whistle e, com o passar do tempo, aprendeu a tocar violino, fiddle, acordeão e até o uilleann pipes, um dos instrumentos mais desafiadores da música celta. Sua dedicação a levou a se destacar como uma das melhores violinistas do país, estando entre os 5% mais talentosos da Irlanda. Ela se apresentava em eventos prestigiosos, como o Tmore Trad Festra, e com a Orquestra Nacional, encantando plateias com sua habilidade. Aos sábados, transformava a casa da família em uma escola de música, dando aulas particulares para crianças da região. Seu pai recordava com carinho os momentos em que, após o trabalho na fazenda, sentava-se com uma xícara de chá para ouvir as melodias que vinham do quarto onde Aisling ensinava, um ritual que tornava os fins de semana especiais. Além da música, Aisling tinha um chamado para a educação. Após concluir o ensino médio em 2017, em uma escola exclusiva para meninas, ela ingressou na Mary Immaculate College, em Limerick, onde se formou em educação primária em 2021. Sua carreira começou como professora substituta na Durham National School, em Tullamore, em março daquele ano, e logo ela conquistou um cargo permanente, lecionando para alunos da primeira série. Colegas e alunos a viam como uma educadora inspiradora, cheia de energia, criatividade e paciência. Aisling tinha um dom para conectar-se com as crianças, incentivando-as a se desafiarem enquanto criava um ambiente acolhedor. Para ela, ensinar não era apenas um trabalho, mas uma forma de espalhar alegria e aprendizado, refletindo sua própria paixão por crescer e melhorar. Na vida pessoal, Aisling compartilhava um amor profundo com Ryan Casey, seu namorado há 5 anos. Eles se conheceram aos 15 anos, em um evento local, e embora tenham namorado brevemente na adolescência, a imaturidade os separou por um tempo. Anos depois, reconectaram-se, e o relacionamento floresceu em algo sólido e cheio de planos. Juntos, sonhavam em construir uma casa, casar-se e formar uma família, alimentados por um amor simples, mas intenso. Ryan descrevia Aisling como alguém cujo sorriso era um conforto instantâneo e cuja risada contagiava qualquer ambiente, mesmo nos dias mais difíceis. Sua presença era um bálsamo, capaz de transformar momentos comuns em memórias preciosas. Aisling também era uma atleta dedicada, apaixonada por camogie, um esporte irlandês semelhante ao hurling, mas praticado por mulheres. Como jogadora do Bullis GA Clube, ela demonstrava a mesma determinação que aplicava em tudo o que fazia. Sua personalidade era um mosaico de qualidades. Inteligente, motivada e incansável, ela vivia cada dia com a intenção de aproveitá-la ao máximo. No dia 12 de janeiro de 2022, a rotina de Aisling parecia como qualquer outra. 2 dias antes, em 10 de janeiro, ela visitou Ryan e sua família, que estavam isolados devido à Covid-19. Deixou mantimentos na porta e, respeitando as restrições, eles apenas acenaram, prometendo se reunir em 10 dias para uma viagem planejada. A despedida, sem um abraço, carregava a leveza de quem sabia que logo estariam juntos novamente. Naquela quarta-feira, Aisling terminou seu expediente na escola por volta das 14h30, pronta para manter sua rotina de exercícios. Correr era uma de suas paixões, e o Gran Canal, em Tullamore, era o lugar perfeito para isso. Uma trilha plana e popular entre corredores e moradores locais. Antes de sair de casa, Aisling conversou com sua mãe, Kathleen, contando que iria correr no canal. Preocupada com a segurança da filha, Kathleen sugeriu que ela escolhesse outro local, mas Aisling, com a confiança de seus 23 anos, tranquilizou-a. Mãe, eu tenho 23 anos, te amo. Após um abraço, ela partiu, vestindo uma jaqueta azul marinho, legging azul, camisa branca, cachecol cinza, tênis azuis e uma touca de lã rosa com pompom marrom. No dedo, um anel, no pescoço, um colar dourado com seu nome, e no pulso, um Sartvates conectado ao celular que registrava seus passos. Carregava também óculos escuros,
pronta para uma corrida que deveria ser apenas mais um momento de cuidado consigo mesma. Câmeras de segurança capturaram Aisling às 14h37, caminhando até seu carro na escola. Ela dirigiu pela estrada N52 até o estacionamento na Digging Road, próximo ao Gran Canal, onde começou sua corrida às 14h51, conforme registrado por seus smartwatches. Seu trajeto a levou para o leste, em direção à Ponte Digby, que ela cruzou às 15h16, antes de retornar para o oeste, rumo ao estacionamento. Durante todo esse tempo, seu ritmo era constante, com uma frequência cardíaca de cerca de 100 batimentos por minuto, típica de alguém em exercício leve. Até às 15h21, tudo parecia normal, um reflexo da rotina que Aisling conhecia tão bem. O ataque que mudaria tudo aconteceu em Fiona's Way, uma parte do Gran Canal nomeada em homenagem a Fiona Pender, uma jovem desaparecida em 1996, cujo caso faz parte dos misteriosos incidentes do Triângulo do Desaparecimento na Irlanda. Apesar de algumas áreas serem arborizadas, a trilha era considerada segura, especialmente durante o dia, com corredores, ciclistas e pessoas passeando com seus cães frequentando o local. Era um espaço onde a comunidade se sentia à vontade, aproveitando a tranquilidade do canal que conecta Dublin ao rio Shannon. Às 15h15, duas corredoras, Jenna Steck e Aoife Mahon, ambas professoras do ensino fundamental, passavam pelo canal quando notaram algo incomum. Uma bicicleta Falcon Storm, com guidão reto e detalhes verdes, estava caída ao lado do caminho. Logo em seguida, ouviram sons estranhos, como se uma mulher estivesse chorando, vindos de uma área coberta por vegetação. Pensando que alguém poderia ter se machucado ao cair da bicicleta, elas decidiram investigar. Jenna, aproximando-se, olhou por entre os arbustos e viu uma cena aterrorizante. Um homem agachado sobre uma mulher em uma vala íngreme, cheia de espinhos. A mulher, que usava um colar com o nome Aisling, chutava com desespero, tentando se libertar. O homem, ao perceber a presença das corredoras, virou-se, com uma expressão feroz, rosnando através de dentes cerrados. "Saiam daqui!" Jenna, em choque, gritou de volta, exigindo que ele parasse e ameaçando chamar a polícia. A mulher no chão movia pernas e braços, lutando com todas as forças, mas já não emitia sons. Sem celulares para pedir ajuda imediata, Jenna e Aoife correram para a casa mais próxima, desesperadas por socorro. No caminho, alertaram dois ciclistas e trabalhadores que estavam por perto, que também se dirigiram ao local. Quando retornaram, a cena era devastadora. Aisling jazia imóvel na vala, sua mão pálida, descrita como branca como neve por um dos trabalhadores, um sinal claro de que a vida havia escapado dela. O agressor, aproveitando o momento de confusão, havia desaparecido, deixando para trás apenas a bicicleta e o corpo de Aisling. A esperança de salvá-la desmoronava diante da gravidade do que havia acontecido. Às 15h25, dois policiais chegaram ao local, seguidos por paramédicos, que iniciaram tentativas de reanimação com RCP. Apesar dos esforços, não havia mais o que fazer. Enquanto moviam o corpo de Aisling para uma maca, os paramédicos notaram múltiplos ferimentos no lado direito de seu pescoço, um indicativo da violência brutal que ela sofrerá. Às 17h51, após ser identificada por seu irmão, Aisling foi oficialmente declarada morta no local, encerrando uma vida cheia de promessas e deixando uma comunidade inteira em estado de choque. A tragédia que tirou a vida de Aisling Murphy deixou marcas profundas, e as primeiras evidências coletadas no local do crime revelaram a brutalidade do ataque. Quando os paramédicos e policiais chegaram a Fiona's Way, encontraram Aisling em uma vala íngreme, cercada de espinhos, com sinais claros de uma luta intensa. Seu corpo apresentava 11 ferimentos profundos causados por facadas no lado direito do pescoço, que cortaram sua laringe, tornando impossível para ela gritar por socorro. A causa oficial da morte, confirmada por uma necrópsia no dia seguinte, foi parada cardiorrespiratória devido à perda aguda de sangue. Além disso, suas mãos exibiam cortes, escoriações e hematomas, evidências de que ela lutou com todas as forças para se defender, possivelmente usando suas chaves como arma improvisada. No local, os investigadores encontraram o celular de Aisling ainda no bolso de sua jaqueta, óculos escuros caídos a poucos metros e, significativamente, uma bicicleta Falcon Storm com guidão reto e detalhes verdes, abandonada próxima ao caminho, que se tornaria uma pista crucial. A notícia do assassinato de Aisling se espalhou rapidamente, abalando Tullamore e reverberando por toda a Irlanda. A comunidade, conhecida por sua união, ficou em estado de choque e luto. Em 14 de janeiro, 2 dias após o crime, cerca de 13.000 pessoas se reuniram em uma vigília emocionante no Bullis GA Club, onde Aisling era uma jogadora dedicada de camogie. Sob a luz de velas, seu pai, Raymond, e sua irmã, Amy, tocaram músicas tradicionais irlandesas, incluindo Torhardon, Dê-me sua mão, em homenagem à jovem que tanto amavam. A vigília não foi um evento isolado. Cidades como Dublin, Londres, Nova York, Toronto e Vancouver também realizaram cerimônias, refletindo a dor compartilhada globalmente.
Nas redes sociais, mulheres de todo o país começaram a compartilhar histórias pessoais de violência de gênero, descrevendo o assassinato como o pior pesadelo de toda mulher, o que intensificou o clamor por mudanças na segurança feminina. O impacto do caso transcendeu as emoções da comunidade, alcançando esferas políticas e sociais. A ministra da Justiça da Irlanda, Ellen McEntee, respondeu à tragédia com compromisso firme: introduzir novas leis para tornar o stalking e o estrangulamento não fatal crimes específicos, com penas de até 10 anos de prisão, além de aumentar o financiamento para abrigos destinados a mulheres vítimas de violência. A ativista Laura Bates, em uma resposta contundente, criticou comentários online que destacavam o fato de Aisling estar correndo em uma área considerada por alguns como secluída. Ela argumentou que esse tipo de discurso era uma forma sutil de culpar a vítima, desviando o foco do verdadeiro problema: a violência contra mulheres, independentemente de onde ou quando ocorresse. Enquanto a sociedade reagia, a Gardaí, a polícia irlandesa, mobilizou uma operação de grande escala para encontrar o responsável. Mais de 50 policiais, sob liderança do detetive Pat O'Halloran e do inspetor Brian Farrell, foram destacados para o caso, com apoio de unidades especializadas, como a National Bureau of Criminal Investigation. A investigação começou com uma análise minuciosa de 25 mil horas de filmagens de câmeras de segurança e a coleta de depoimentos de qualquer pessoa que pudesse oferecer pistas. Desde o início, os investigadores acreditavam que o crime foi cometido por um único homem, que agiu sozinho e sem relação prévia com Aisling. Eles também presumiam que, dado o esforço físico de Aisling para se defender, o agressor provavelmente apresentaria cortes, arranhões ou hematomas visíveis. Uma das ferramentas mais valiosas na investigação veio do fit que Aisling usava durante a corrida. Os dados do dispositivo forneceram uma linha do tempo precisa do ataque. Às 15h21, seu ritmo cardíaco começou a mostrar flutuações erráticas, marcando o momento em que a agressão começou. 6 minutos depois, às 15h27, a frequência cardíaca caiu drasticamente, e às 15h31, o dispositivo parou de registrar batimentos, confirmando o momento exato de sua morte. Esses dados ajudaram a Gardaí a estreitar o período crítico do crime, orientando a busca por testemunhas e evidências no horário exato. As duas corredoras que testemunharam o ataque, Jenna Steck e a Oife Mahon, forneceram uma descrição inicial do suspeito. Elas relataram que o homem usava uma jaqueta acolchoada azul marinho com costuras distintas nas costas, um detalhe que se destacou como único. A bicicleta Falcon Storm encontrada no local também se tornou um foco central da investigação. A Gardaí fez um apelo público, pedindo informações sobre os movimentos daquela bicicleta específica nos dias anteriores ao crime, investigando se ela havia sido roubada ou pertencia a alguém conhecido na área. Outras testemunhas trouxeram mais peças ao quebra-cabeça. Emma, que passeava com seus pais no canal por volta das 15 horas, relatou ter visto um homem em uma bicicleta verde seguindo uma corredora. Ele vestia um agasalho preto com logo vermelho, tinha cabelo curto e pele amarelada, características que ela notou por sua aparência distinta. Jenna, uma das testemunhas do ataque, reforçou o relato, confirmando que viu o homem agredir uma mulher e gritar para ela sair quando ela ameaçou chamar a polícia. Outro depoimento veio de Anna-Marie Kelly, que, horas antes do crime, foi seguida por um homem em uma bicicleta. Ele a encarou de maneira ameaçadora, pedalando lentamente enquanto a observava. Sentindo-se insegura, Anna-Marie acelerou o passo e só se sentiu segura ao avistar um homem em uma van, momento em que o ciclista desapareceu rapidamente. As filmagens de câmeras de segurança forneceram evidências adicionais de comportamentos suspeitos. Entre 12h25 e 14h05 do dia 12 de janeiro, um homem foi capturado em várias áreas de Tullamore, pedalando uma bicicleta semelhante à encontrada no local do crime. Ele usava um agasalho preto com uma listra branca nas laterais. Às 13h38, as câmeras o mostraram seguindo uma mulher na Chart Road, parando quando ela entrou em um supermercado. Às 14 horas, ele foi visto acompanhando outra mulher que passeava com seu cachorro na mesma rua. Mais tarde, às 20h55, ele apareceu novamente, agora pedalando de forma furtiva, agachado como se tentasse evitar ser notado, um comportamento que levantou ainda mais suspeitas sobre suas intenções. A Gardaí agiu rapidamente para seguir as primeiras pistas, mas nem todas levaram a respostas imediatas. Horas após o crime, um homem de 40 anos, conhecido na região por atos violentos anteriores, foi detido com base nas descrições das testemunhas. Ele foi interrogado intensamente, mas liberado no dia seguinte, 13 de janeiro, após a confirmação de seu álibi e a constatação de que seu DNA não correspondia às evidências coletadas. A exposição de seu nome e fotos nas redes sociais gerou uma onda de ameaças de morte, forçando as autoridades a levá-lo para um local seguro com proteção 24 horas. O advogado do homem condenou publicamente a disseminação de informações falsas, destacando o trauma sofrido por seu cliente, que era inocente. Outra pista inicial veio em 17 de janeiro, quando a Gardaí recebeu um e-mail perturbador. O remetente afirmava ser o responsável pelo assassinato de Aisling e expressava remorso pelo ato. Os investigadores rastrearam o autor,
um homem com histórico de problemas de saúde mental e alcoolismo. Durante o interrogatório, ele admitiu ter enviado a mensagem em um momento de blackout alcoólico, mas não conseguiu explicar por que o fez. Após investigações detalhadas, incluindo verificações de sua localização e atividades no dia do crime, ele foi descartado como suspeito, pois não havia qualquer conexão com o caso. O ponto de virada na investigação veio em 14 de janeiro, quando um novo suspeito surgiu de forma inesperada. Um homem de 31 anos deu entrada no St. James Hospital, em Dublin, apresentando cortes e arranhões no rosto e braços, além de 3 ferimentos perfurantes no abdômen que, curiosamente, não estavam sangrando ativamente. Ele alegou ter sido atacado no dia anterior, 13 de janeiro, em Blanchardstown, por 2 homens que o esfaquearam após ele descer de um táxi vindo de Tullamore. Segundo sua história, os arranhões foram causados por ser arrastado no chão durante a agressão. No entanto, a equipe médica, ciente da ampla divulgação do caso de Aisling e da conexão do homem com Tullamore, ficou desconfiada e notificou a Gardaí imediatamente. Na tarde de 13 de janeiro, a Gardaí entrevistou o homem no hospital, mas a conversa foi interrompida porque ele precisava passar por uma cirurgia naquela noite para tratar seus ferimentos. A investigação foi retomada no dia seguinte, 14 de janeiro, com a ajuda de um intérprete eslovaco, já que o homem tinha dificuldade com o inglês. Ele repetiu a história do ataque em Blanchardstown, acrescentando que havia ido a Dublin para encontrar uma mulher chamada Maria, de origem húngara, e insistiu que sua esposa não sabia do encontro. Quando questionado sobre a posse de uma bicicleta, ele afirmou que a sua havia sido roubada semanas antes e que não a usava há tempos. Durante o interrogatório, ele exibiu sinais claros de nervosismo, como ansiedade intensa e episódios de vômitos secos, o que chamou a atenção dos investigadores. A Gardaí logo identificou inconsistências na narrativa do homem. Não havia registros de qualquer ataque em Blanchardstown conforme ele descreveu, e os arranhões em seu rosto e braços pareciam incompatíveis com a história de ser arrastado no chão. Mais importante ainda, as imagens de câmeras de segurança capturadas em Tullamore no dia do crime mostravam um homem com uma bicicleta semelhante a Falcon Storm, sugerindo que ele estava na cidade, e não em Dublin, como alegava. Suspeitando que ele pudesse ser o mesmo indivíduo visto nas filmagens, a Gardaí obteve mandados judiciais para prender suas roupas e celular, além de realizar buscas em 2 propriedades, uma em Dublin, onde vivia seu irmão, e outra em Tullamore, a apenas 8 minutos do local do crime. 2 carros também foram revistados, o táxi que o levou ao hospital e o veículo do irmão. Essas ações marcaram o início de uma fase crítica da investigação, com a Gardaí cada vez mais focada em desvendar a verdade por trás das ações desse misterioso suspeito. A investigação sobre o assassinato de Aisling Murphy chegou a um momento decisivo na noite de 14 de janeiro, quando o suspeito, ainda internado no St. James Hospital, em Dublin, fez uma revelação chocante. Durante uma nova entrevista conduzida com a presença de um intérprete eslovaco, ele permaneceu em silêncio por um longo momento antes de admitir: "Eu fiz isso. Eu a matei, mas não foi intencional. Não queria fazer isso. Sinto muito." Passando para o inglês, ele elaborou, com a voz trêmula: "Eu vi uma garota que nunca vi antes. Usei uma faca para cortar a corrente. Quando ela passou, eu a cortei no pescoço. Ela entrou em pânico. Eu entrei em pânico." Ele apontou para o próprio abdômen, indicando que havia se ferido ali, em um ato que sugeria desespero ou tentativa de encobrir o crime. Preocupado, ele perguntou se seria preso por 10 anos e expressou medo de que sua família enfrentasse retaliações. Apesar de ser alertado pela Gardaí sobre seu direito a um advogado, ele continuou falando, fornecendo detalhes que logo se tornariam centrais para o caso. As evidências forenses reforçaram suas palavras. Uma amostra de DNA coletada no hospital revelou que o material genético encontrado sob as unhas de Aisling, resultado de sua luta desesperada, correspondia ao dele. Além disso, uma impressão digital no polegar direito, localizada na bicicleta Falcon Storm abandonada na cena do crime, também combinava com a dele, estabelecendo uma conexão direta com o local do ataque. No dia 18 de janeiro, após receber alta hospitalar, o suspeito, agora identificado como José Puska, foi formalmente preso. Puska, um cidadão eslovaco de 31 anos, havia se mudado para a Irlanda em 2013 com sua esposa e 5 filhos pequenos. Residia em Tullamore, sustentando-se com auxílio por invalidez de €200 semanais devido a uma hérnia de disco diagnosticada em 2017. Embora não tivesse condenações por crimes violentos, ele já havia sido investigado como pessoa de interesse em 2 casos de agressão a mulheres, um na Eslováquia e outro no Reino Unido, o que levantou alertas entre os investigadores. Ele foi levado à delegacia de Tullamore, onde a Gardaí coletou impressões digitais, mais amostras de DNA e sangue para análises adicionais. No dia seguinte, 19 de janeiro, às 19h42, em uma sessão especial do Tribunal Distrital de Tullamore, Puska foi formalmente acusado do assassinato de Aisling Murphy. Vestindo um moletom cinza e visivelmente tenso, ele respondeu não ao ser questionado sobre a acusação.
Devido à sua situação financeira, foi concedida assistência jurídica gratuita. Uma semana depois, em 26 de janeiro, ele foi transferido para o Tribunal Distrital de Cloveril, onde reafirmou sua declaração de não culpado, iniciando um longo processo judicial. Enquanto a investigação avançava, a comunidade de Tullamore se reunia para dizer adeus a Aisling. Em 18 de janeiro, seu funeral foi realizado na igreja de Sainte Brigide, em Montolulos. Após ela passar sua última noite na casa da família, um momento de intimidade para os Murphy. A cerimônia foi marcada por uma comoção coletiva. Alunos das escolas onde Aisling lecionava formaram uma guarda de honra, segurando flores e desenhos em sua memória. Figuras públicas de peso compareceram, incluindo então Tao Isiashi, primeiro-ministro, Michel Martin, o presidente Michael D. Higgins e a ministra da Justiça Ellen M. Seenter, demonstrando o impacto nacional do caso. Ryan Casey, o namorado de Aisling, fez um discurso que tocou a todos, descrevendo-a como o maior amor da minha vida e prometendo viver de forma a honrar sua memória vibrante. A cerimônia foi um reflexo do amor que Aisling inspirava, com músicas tradicionais irlandesas ecoando na igreja, um tributo à sua paixão pela cultura celta. O luto por Aisling não se limitou a Tullamore. Em um gesto de solidariedade, escolas em toda a Irlanda observaram um minuto de silêncio às 11 horas, permitindo que alunos e professores refletissem sobre sua perda. Os pequenos alunos de Aisling na Durham National School participaram do cortejo fúnebre, segurando fotos dela, um momento que simbolizou o impacto que ela teve em suas vidas. Internacionalmente, a comunidade irlandesa em Nova York organizou, em 26 de janeiro, uma corrida beneficente de 4 milhas no Central Park, reunindo centenas de pessoas e arrecadando 32 mil euros para a Women's Aid Ireland, uma organização que apoia vítimas de violência doméstica. Para perpetuar o legado de Aisling, sua família criou um fundo memorial dedicado a promover as artes tradicionais irlandesas entre jovens, garantindo que sua paixão pela música continuasse a inspirar futuras gerações. Enquanto a família e a comunidade lamentavam, a investigação revelou que o caso envolvia mais do que um único suspeito. Em 13 de junho de 2023, a Gardaí prendeu 5 cidadãos eslovacos em Dublin, acusados de envolvimento indireto no crime. Marek Puska, de 34 anos, Lubomir Puska, de 35 anos, e Lucy Stokova, de 34 anos, enfrentaram acusações por ocultar informações que poderiam ter ajudado a investigação. Josefina Grunzova, de 33 anos, e Viera Gaziova, de 38 anos, foram acusadas de impedir a prisão do principal suspeito. Todos receberam assistência jurídica gratuita, entregaram seus passaportes às autoridades e foram liberados sob fiança, com condições rigorosas, como a obrigação de comparecer diariamente a uma delegacia. Seus julgamentos foram agendados para 28 de abril de 2025 no Tribunal Penal Central, prometendo lançar nova luz sobre os eventos. No mesmo dia da prisão de Puska, outro homem foi detido por suspeita de obstruir a investigação, mas foi liberado sem acusações após a Gardaí preparar um arquivo para o Ministério Público, que concluiu não haver evidências suficientes contra ele. O julgamento de José Puska começou em 16 de outubro de 2023 no Tribunal Penal Central, após adiamentos causados por pedidos da defesa e da promotoria, que precisavam de mais tempo para preparar suas estratégias. Apesar de sua confissão inicial no hospital, Puska declarou-se não culpado, marcando o início de um confronto judicial intenso. A defesa adotou uma abordagem agressiva, tentando desqualificar evidências cruciais. Eles argumentaram que as imagens de câmeras, que mostravam Puska em Tullamore no dia do crime, violavam sua privacidade. Além disso, contestaram a validade da confissão, alegando que ele não estava em condições clínicas para falar devido à cirurgia recente e ao uso de 8 mg de oxicodona, um analgésico. O Dr. Johan Grund, ex-consultor do NHS, testemunhou que a combinação de cirurgia, medicação, ambiente hospitalar e barreiras linguísticas poderia ter causado confusão ou até delírio, tornando a confissão não confiável. Puska, por sua vez, apresentou uma nova versão dos fatos, afirmando que foi atacado por um homem mascarado no canal, que também agrediu Aisling. Ele alegou ter tentado ajudá-la e negou qualquer lembrança de ter confessado o crime. A promotoria, no entanto, construiu um caso sólido. Eles apresentaram as 25 mil horas de filmagens de câmeras de seguranças, que capturaram Puska seguindo 2 mulheres em Tullamore horas antes do assassinato, sugerindo que ele estava à procura de uma vítima. As provas forenses foram incontestáveis. A impressão digital na bicicleta e o DNA sob as unhas de Aisling confirmavam sua presença no local. A confissão de Puska incluía detalhes precisos, como os cortes no pescoço de Aisling, que não haviam sido divulgados publicamente, reforçando sua credibilidade. Testemunhas, incluindo as corredoras Jenna Steck e Aoife Mahon, afirmaram categoricamente que viram Puska atacando Aisling, desmentindo a ideia de que ele tentou ajudá-la. Um amigo de Puska revelou que, na noite do crime, ele chegou à sua casa com arranhões, sangrando e visivelmente assustado, mencionando uma briga, mas sem dar detalhes. Puska também admitiu à polícia que trocou de roupa ao chegar em casa e pediu a um familiar que queimasse as vestes usadas naquele dia,
um comportamento que a promotoria destacou como tentativa de destruir evidências. A promotoria rebateu as alegações da defesa sobre a confusão mental de Puska. O médico que o atendeu no hospital confirmou que a dose de oxicodona era baixa e não causaria desorientação significativa. Eles classificaram as versões de Puska como falsas e desprezíveis, insistindo que ele não era um bom samaritano, mas o único responsável pela morte de Aisling, a verdadeira vítima. Após 3 semanas de julgamento, com mais de 60 testemunhas, o júri se reuniu em 9 de novembro de 2023. Após apenas 2 horas de deliberação, retornaram com um veredicto unânime. José Puska foi considerado culpado do assassinato de Aisling Mafi. O juiz Tony Hunt foi enfático em sua declaração: "Temos o mal nesta sala, sem dúvida. Haverá um dia de ajuste de contas para Puska." Ele chamou a história de Puska de absurda e elogiou a rapidez do júri, isentando-os de futuros serviços por 20 anos em reconhecimento ao peso emocional do caso. Em 17 de novembro de 2023, Puska recebeu a sentença: prisão perpétua obrigatória, a pena padrão para assassinato na Irlanda. O juiz Hunt expressou sua frustração com a falta de motivo claro e a ausência de remorso, afirmando que, se tivesse autoridade, consideraria uma prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante a audiência, Ryan Casey confrontou Puska diretamente, chamando de monstro e o epítome do mal puro, desejando que ele enfrentasse sofrimento eterno pelo que fez. Puska permaneceu em silêncio, evitando contato visual, e foi transferido para uma cela acolchoada sob vigilância constante, após relatos de uma tentativa de suicídio durante o julgamento. A mãe de Aisling, Kathleen, expressou sua dor, lamentando não ter protegido sua filha de um monstro maligno. Amy, sua irmã, descreveu Aisling como a alma da família, com o sorriso de sua mãe e o humor de seu pai, uma presença que mantinha todos unidos. A família agradeceu a Gardaí, à promotoria, ao juiz Hunt, aos oficiais de ligação, ao suporte às vítimas e ao júri, que enfrentou evidências perturbadoras com coragem.